cá, gostei muito. Não vai parar, professor? Não vou parar. Eu não vou parar. Mas a questão de parar, olha, quanto mais atividades, quanto mais nos movimentarmos, claro, mais vida, mais força, mais energia, é feito de movimento. Feito de movimento. Estamos começando mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista com uma presença ilustre, uma presença que me motiva muito. Foi meu diretor no Senai de Blumenau, tem uma história sensacional, são 39 anos de sistema Fiesc e não para, é uma constante evolução. Hoje o professor Jaci Luiz Lenz está aqui novamente no Valor Entrevista. Professor, muito obrigado pela sua presença novamente, é um prazer te receber. Quero dizer que é uma honra minha poder estar aqui mais uma vez no teu programa. Quero te parabenizar por isso, realmente uma grande audiência. Obrigado. Né, está fazendo um trabalho que gera valor para a sociedade. Né? Combinou com o nome, né? combinou com o nome, né? Exatamente. Mas ele vai muito além do que uma entrevista, porque eu tenho acompanhado, realmente impressionado assim, por esse trabalho, que a gente viu já teu trabalho no tempo do Senai, né? Que realmente um consultor, um professor que fez muita diferença quando lá participou. Obrigado, eu fico até sem jeito, vindo de um homem desse aqui, não dá, prof. O senhor hoje é empreendedor, na verdade sempre foi empreendedor, mas hoje só trabalha com o método de liderança TWI. E é sobre isso que a gente vai falar hoje e também apresentar a sua empresa, a LH Treinamento e Consultoria. Mas vamos começar apresentando brevemente quem é o Jaci, porque são muitos anos de experiência. Bom, meu nome é Jaci Luiz Lenz e eu sou natural, digo com muito orgulho, né, de Rio dos Cedros, né, catarinense, aqui do Vale do Itajaí, e filho de agricultor, também digo com muita honra. Fiz parte de um grupo de irmãos que estudaram em colégios. No meu caso, outro irmão foi no colégio salesiano, né, de congregação salesiana. E porque a minha mãe tem o objetivo de ter um padre na família, né? Olha só. Não deu, mas foi muito importante, né? Foi uma oportunidade ímpar de poder, na época que era mais difícil, né? Poder estudar ainda num colégio, né? Desse nível, né? E um aprendizado, né? É um aprendizado com certeza importante. E dali, alguns irmãos já estavam em Joinville, eu e um outro irmão quase com a mesma idade, só um pouquinho de diferença, fomos para Joinville e ali fomos alunos do Senai. Aprendizagem, menor aprendiz. Menor aprendiz. Essa história é sensacional. Eu digo com muito orgulho, eu falava sempre, todas as apresentações para os alunos da aprendizagem do Senai, eu dizia, o melhor curso da minha vida. Né? Porque foi ali que começou tudo e foi fundamental você ter uma profissão, né, desde cedo. E, é claro, sempre com muito profissionalismo, com muita dedicação, né, e seguindo a caminhada e chegando aí depois, né, dentro da indústria, tive várias funções, né, daí fiz um concurso no Senai, né, consegui, aí fui para Rio do Sul, e lá em Rio do Sul comecei como instrutor de mecânica. Aliás, tenho vários ex-alunos que hoje têm seus negócios, suas empresas. Eu fico muito feliz assim, né, na área de mecânica, né, que eu fui, né, eu sou formado em administração de empresas, mas antes disso eu fui formado na Escola Técnica Tupi de Joinville, né, e uma grande escola para a época, né, era muito difícil fazer um curso técnico, 50 candidatos por vaga para poder entrar, né, nós também passamos ali, né? Legal, e aí no Senai, então, depois de instrutor, comecei a fazer treinamento dentro de empresas, consultor de empresas, e ali que eu cheguei a ter acesso ao TWI, tive uma formação muito profissional, e ajudamos a formar muitas lideranças dentro das organizações, dentro das empresas, e chegou um momento que, ao fazer os trabalhos em empresas, tive convites para sair,
né? Inicialmente meio expediente, numa grande empresa de autopeças lá no Alto Vale, e depois 2 anos saí período integral como exercendo a função de gerente industrial. Gerente, né? Industrial. Então essa é a minha experiência da indústria. Eu comecei na indústria, né? Vim para o Senai e depois voltei para a indústria e ali acabei recebendo o convite para ser diretor em final de 94. Né? O senhor, eu sempre falo isso para todos, o senhor é um exemplo de endomarketing, o senhor é um exemplo de resiliência, o senhor é um exemplo de quem acredita no seu potencial e acaba tendo um case de sucesso em uma das maiores empresas do estado de Santa Catarina, o Sistema Fiesc, que é riquíssimo. O senhor tem ali uma história brilhante, eu quero lhe dar os parabéns. São 39 anos de história ali. Muito obrigado. Que serviu como plataforma para vários outros trabalhos que o senhor realizou. Entre eles, o método TWI. Eu queria que o senhor me explicasse o que é liderança usando o método TWI, porque existem 3 fases, né, professor? 3 fases. Realmente a liderança, talvez fui um dos profissionais que mais ministrou dentro do sistema. Né? Nós ajudamos empresas a conquistar prêmios, como o prêmio CNI, na época que existia, e era pelo método TWI, principalmente usando a 3ª fase. Sim. Né? Porque a liderança que realmente internaliza e aplica as 3 fases do TWI, ele está preparado para desenvolver o seu time, porque um dos papéis da liderança é fazer o seu time jogar bem. Sabe, eu gosto de fazer essa analogia com o esporte. Sim. Né? O líder é um treinador. Exato. Mas um treinador que tem que realmente passar todo o conhecimento que ele tem. Exato. E de uma forma metódica, para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Né? E não tem como você ter uma empresa competitiva sem uma equipe altamente qualificada e preparada. Exato. Tem as escolas que preparam, tem Senai, mas 80% da capacitação de uma pessoa, de um subordinado, de alguém, de uma determinada liderança, 80% do que ele tem que saber vem do líder. O líder que tem que preparar, na verdade. É uma liderança transformadora. Falasse a palavra certa, liderança transformadora. Legal. Que ele percebe o crescimento do time. Né? E eu tive a oportunidade de, dentro da indústria, aplicar isso. Né? Depois, não só como instrutor, Sim. como formador, mas também aplicador. E no próprio Senai, onde fui diretor 24 anos. Então, usei muito a TWI e procuramos sempre fazer com que as equipes crescessem, que tivesse oportunidade de se desenvolver e, é claro, e você ajudar a permitir que se desenvolva. Eu sempre me lembro do conceito de felicidade também, professor, que é o seguinte: você chega num nível de felicidade que o que resta para você é ajudar as outras pessoas a chegarem no mesmo equilíbrio, na mesma felicidade. O método TWI, ele faz justamente isso, mas aí com os líderes. Exatamente. Né? É com as lideranças. Exatamente. É fazer, elevar não só o moral, o conhecimento, a motivação. Na verdade, líder-servidor. Exato. O líder-servidor. Exato. Por isso que ele está dentro daquela, né, daquela cultura, vamos dizer assim, daquele conceito de liderança transformadora. Então a primeira fase faz exatamente isso. Você treina e capacita dentro de um plano de treinamento que o próprio líder coloca e que ele faz um escalonamento e vai preparando a equipe. Show. Né, para que ela realmente jogue bem. Né? Em pequenas doses. Em pequenas doses ao longo do tempo. Preparando para a segunda fase. Para a segunda fase. A segunda fase, na verdade, o esporte ensina isso. Você pode ter conflitos. Né? E o treinador que não souber lidar com os conflitos,
um treinador de futebol que não sabe lidar com os conflitos, perde o time. Perde o time. E assim é um líder dentro de uma empresa. Exatamente. Então ali a segunda fase é um método de como evitar, mas se surgir, como trabalhar o conflito. Exatamente. E tomar a decisão certa. Às vezes pode acontecer uma demissão, mas você tomou a decisão justa. Sim. Porque ainda ocorrem demissões injustas dentro das organizações. Sim. A gente percebe isso no dia a dia. Mas por quê? Porque é despreparo ainda da liderança. Exato. Toma a decisão por impulso e não por uma análise. E a segunda fase mostra exatamente isso. A segunda fase do TW. Tem uma coisa que é importante, né? Que é aquela frase conhecida, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Exatamente. Essa segunda fase trata justamente disso. Exatamente. Inclusive essa frase, ela é forte ali. Ela é dita lá dentro. Olha aí, a segunda fase. Olha só. Eu lembrei, fiz uma analogia, eu pensei, pô, e casou, você viu? São Vicente de Paulo, acho que é o autor dessa frase. Mas é isso mesmo. O líder tem que ser exemplo, tem que ser um coaching, tem que ser um inspirador, tem que ser tem que ser inovador, mas ele tem que estimular as pessoas a inovar, sabe? Tudo isso é papel do líder. Exatamente. Né? Senão não se chama de líder daí. E aliás, ele não pode ser chefe, tá? Então, ele não pode ser chefe. Tem uma diferença grande. E aí a terceira fase? E a terceira fase é simplesmente, eu diria, incrível o que acontece, as transformações na terceira fase. Você aprende uma metodologia que faz com que os teus processos sejam desafiados constantemente de forma estruturada. De forma estruturada, e você não tem como não melhorar. Importante demais isso, prof. É fundamental, porque se você passa uma semana sem melhorar algo como líder, alguma coisa está errada. Exatamente. Alguma coisa está errada no teu papel de líder. Exatamente. E é engraçado isso, e importante a gente comentar, professor, que vale tanto para o comércio, quanto para a indústria, quanto para o terceiro setor. Isso é uma engrenagem que é só olhar como funciona essa questão da liderança em praticamente todos os segmentos. Está todo mundo buscando uma maneira de fazer com que o líder seja um líder inspirador, um líder transformador. E aí é que entra o teu trabalho. Exatamente. É isso que nós despertamos na LH Treinamentos, despertamos nas lideranças esse espírito transformador, para que de fato ele tenha o time na mão, mas um time que se sinta bem trabalhar com ele. Exatamente. Né? O senhor deve ter muito orgulho desse trabalho, né, professor? Porque, meu Deus do céu. Com certeza. Eu comecei lá atrás, é verdade, quando, como colaborador do Senai, dentro das empresas. Eu quero dizer, eu chegava a ministrar até de madrugada esse programa. A empresa vai ser uma turma que é tal horário, né? Me adapto. Cara, que legal. Me adapto conforme a necessidade do cliente. Né? Sim. E então a terceira fase é uma metodologia. Inclusive saem projetos dentro do curso. Na terceira fase, no final do curso, que são 15 horas, em grupos, sai um projeto de melhoria com cálculos de retorno, de payback e tudo. Que normalmente varia de 10 até 50 vezes o valor investido no curso. Então a gente está falando de um treinamento, pessoal, que não é apenas teórico, ele também é prático. Por isso que eu acredito. Ele é muito prático, é mão na massa. Que legal, parabéns. Obrigado. A gente está conversando com o Jacer Luiz Lenz, ele que são várias atribuições, mas ele também está, neste momento, como diretor da AMP, e também no Instituto Gene. E, inclusive, semana passada nós recebemos aqui o professor Udo. Um beijo para o senhor, professor, esteve conosco. Como é que é o trabalho? Porque é outra paixão sua, né, professor? Do associativismo, de estar envolvido com as entidades. Como diretor do Senai, desde Rio do Sul, Alto Vale, que tem um carinho especial, né, que eu sei que vai ter o pessoal do Alto Vale que vai assistir esse vídeo.
Pessoalmente eu vou encaminhar para muita gente lá. Maravilha. Né? Tenho assim, me deu oportunidade, tá? Abriu as portas quando cheguei lá, vim de Joinville para o Alto Vale, eu fui muito bem recebido. Tem um carinho. Né? Um carinho muito especial para toda, não só na indústria, mas enfim, toda. Mas então eu exerci várias, eu acredito muito na atuação em comunidade, no associativismo. Lá no Alto Vale, por exemplo, eu coordenei, indicado pela comunidade, um fórum de desenvolvimento regional, né? Junto com... Na época com Milton Obos. Com Milton Obos, o projeto Rio do Sul Terceiro Milênio, e entre diversas outras oportunidades. Quando eu era instrutor, uma época instrutor de mecânica, depois fui na área de projetos, desenhos. Com os alunos, nós fizemos o projeto do asilo, que fica até hoje, está lá, que não me lembro o nome, mas é um asilo que a gente construiu com os alunos, um projeto fantástico que está lá até hoje. Né? O senhor não lembra o nome, mas sabe como é que funciona isso quando a gente não lembra? A gente olha para a câmera e fala assim, ó, para você que está em Rio do Sul e conhece o asilo, coloca aqui nos comentários, aí o professor vai lembrar. É fácil, ó, a rede social é importante. Fica lá no Morro do Miranda, tá lá. Pronto. Então para você que está nos assistindo aí em Rio do Sul. Foi o projeto dos alunos da turma de 86. Meu Deus, 86. 86. Puxa vida. Mas também queria mandar um abraço para o grupo de 87, né, que Sim. Temos um grupo no WhatsApp, ex-alunos, a grande maioria com seus negócios, suas que empresas. Maravilha, né? E de vez em quando a gente se reúne, né, para trocar ideias. Quanta riqueza nesse grupo, hein? Né? Com certeza, muita troca de ideias, de experiências. É isso que te deixa jovem, né, professor? Eu me sinto melhor do que há 20 anos atrás. É verdade, muita força, muita O nosso energia, último né? vídeo com o Jaci, já no finalzinho ali do vídeo, eu viro para ele e pego ele de surpresa, né? Eu falo, e não vai parar? Não Jamais, vai. Nunca. Nunca, cara. Nunca, enquanto estiver funcionando. Vai embora, né? Tem energia. Exatamente. Né? Tirar o tempo das caminhadas todo dia. E os relacionamentos, eu queria, inclusive, essa é uma pergunta que a gente nunca fez para o Jaci, a importância dos relacionamentos, professor, porque isso nos deixa cada vez mais jovens também. Mas não há dúvida, a gente sozinho não somos nada. Né? E é muito importante quando se fala em relacionamentos com entidades, com pessoas, mas também com pessoas simples. Né? Eu sempre fui assim no Senai. Para mim, a pessoa que estava na limpeza, e na fábrica não era diferente, quando eu trabalhei em indústria, ela tem o mesmo valor do que o presidente, do que o diretor. Né? Então, o bom dia, o carinho, o abraço, né, o afeto tem que estar nivelado para todo mundo. Mas isso daí eu vi na prática, no período do Senai de Blumenau, que o professor chegava, estacionava o carro, e até ele chegar na sala dele dava mais meia hora, porque ele ficava cumprimentando todo mundo e conversando com todo mundo, aí vinha um aluno, perguntava uma coisa, sempre solícito, sempre disposto a contribuir com uma palavra de carinho e de expertise, que é muito importante, né? Sempre contribuiu com aqueles alunos da região de Blumenau, e isso é mais um motivo de orgulho pelo qual a gente tem acompanhado o teu trabalho durante esse período todo. Professor, vamos para o nosso segundo bloco? Vamos lá. Tá gostando? Muito bom, Tranquilo? Excelente. Né? A gente vai depois, pessoal, no segundo bloco. Eu só não falei aqui de Blumenau, que ainda tem algumas participações, falamos depois. A gente fala depois. Aqui eu quero saber depois sobre a questão prática das fases do TWI. Tá bom? Então a gente vai para o segundo bloco. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. A gente está conversando com o Jaci Luiz Lenz, ele que é proprietário da LH Treinamento e Consultoria, tá bom? Não sai daí, já voltamos. Rafa, tenho dinheiro sobrando, vendi um terreno, como é que funciona? Eu passo o dinheiro para sua conta e você aplica para mim, é isso? Não, pelo contrário. Isso até é proibido, né? A legislação proíbe eu de receber qualquer valor, né, na minha conta pessoa física. E até um alerta, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, jamais faça isso, né? Jamais compartilhe sua senha, jamais transfira o seu dinheiro para uma conta de um terceiro que você, mesmo que você conheça, né, o risco não compensa.
O valor sempre tem que estar na sua conta, você tem que ter a senha, tem que ser uma conta em um banco, uma corretora, uma cooperativa que esteja registrada no Banco Central, que esteja tudo em dia, né? Então tudo isso para evitar grandes riscos, evitar problemas futuros. O meu trabalho justamente vai ser auxiliar nessa sua conta, eu vou ter acesso a ela, mas de forma só, sempre via sistema, né? Então sem nenhum risco sempre. E a minha forma o meu trabalho é buscar lhe auxiliar da melhor forma possível e que você tenha um maior sucesso financeiro. Venha para o IN, vamos conversar, que aí a gente acerta esses detalhes. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos no estúdio com uma presença ilustre lá da cidade de Blumenau, uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, professor Jacer Luiz Lenz. Professor, tem uma pergunta aqui importantíssima a respeito da sua empresa. Qual o resultado prático de cada fase do TWI? Excelente pergunta. Obrigado. Realmente isso é muito importante. Por que eu acredito? Porque cada fase tem um produto, tem um resultado prático. Então, ele prepara o líder de fato, a desenvolver dentro de uma metodologia, de desenvolver a sua equipe dentro de uma metodologia infalível, que já tem uma experiência já consolidada há muitos anos, não só no Brasil, né, a Toyota, muitas grandes empresas, VEG, ministram esse programa na formação de liderança. Legal. Então, a primeira fase você cria um plano de treinamento para a sua equipe ao longo do período e renovando sempre. Né? Ou seja, você cria uma condição para que teu time seja um time de resultados. Coeso e que tenha alto desempenho, alta performance. Eu tenho uma parte aqui que eu quero comentar a respeito do material do professor, que é o seguinte: o programa do curso Bases para as Boas Relações, achei isso aqui sensacional, a segunda fase, né? Diferenças individuais, qualidades indispensáveis de um bom líder, método de 4 pontos, os para tratamento de conflitos, erros comuns que as lideranças podem cometer, o líder ideal e também trabalhos práticos em grupo em situações reais. É um programa completo, hein, professor? Exatamente. Por exemplo, na primeira fase, todas elas têm o método dos 4 pontos. Né? Você nunca ensina um trabalho, por exemplo, simplesmente, agora tu vais fazer isso aqui. Não. Você precisa fazer o trabalho para ele, para que ele veja como você fez, e você pede para ele fazer o trabalho e você acompanha. Exatamente. Né? Porque aí você tem a certeza de que ele aprendeu. Porque muitos erros acontecem porque as pessoas não são treinadas corretamente no dia a dia do trabalho, da realização das atividades. Aí vem o conceito de chefe e de líder. Perfeito. Né? Porque o chefe ele vai falar, faz isso aqui. E o líder não, faz isso, vamos fazer junto. E mostra. E eu vou te acompanhar. Exatamente. Dando direcionamento. É isso aí. Maravilha, maravilha. Então, quer dizer, rapidamente, os 4 pontos da primeira fase. Você prepara o aprendiz, você quebra o gelo, deixa à vontade. Você vai motivar ele para aprender, porque nós só aprendemos quando praticamos, mas você vai ensinar. Você vai me ensinar, eu preciso ser despertado para ensinar. Exatamente. Então, nessa preparação, você desperta o interesse no aprendiz, para aquele colaborador, aquele colega de trabalho. No segundo momento, você mostra em detalhes como se faz, com pontos-chave, você destaca tudo. No terceiro momento, você faz ele repetir aquilo que você explicou, detalhe por detalhe, falando. Recapitulação. E o quarto ponto é você acompanhar o progresso dele. Você nunca deixar ele sozinho na deriva e se colocar à disposição. Maravilha. E na segunda fase, a solução de conflitos, tem um conflito. Não consegui evitar, mas apareceu, tenho que tratar. Então, primeiro vou ter que obter os fatos. Buscar esses fatos para não tomar decisões precipitadas. Né? A segunda, ponderar e decidir o que eu vou fazer, qual medida que eu vou tomar.
mas dentro de uma metodologia também. Sim. Né? Aí você toma a decisão e você vai acompanha o que deu com a decisão tomada, para não simplesmente, porque às vezes a tomada de saber a eficiência da tomada de decisão. E quando você vai para a terceira fase, o resultado prático é um projeto de melhoria. Sim. Ou de inovação incremental ou inovação radical, dependendo do tipo de projeto que você desenvolve. Né? No momento desse, o líder pode também, eu tenho essa ideia, eu posso chamar colegas de trabalho, ou outro líder, ou até pessoas de integrar, criar um grupo para solucionar, trazendo ideias. E aí o primeiro passo seria identificar o que eu vou melhorar, o que está mais crítico que precisa ser melhorado para melhorar o desempenho, porque numa empresa pode surgir gargalos, pode surgir muito excesso de defeitos, até lá no comércio, falta de vendas, né, falta de atendimento. E aí você usa o método para você chegar lá. Então, primeiro você define o que tem que ser melhorado. Sim. Você descreve o processo daquilo que você identificou que tem que melhorar. Aí você vai questionar cada etapa do processo que você definiu. Sim. E muita coisa, as pessoas vão perceber que muita coisa que é feita não precisa ser feita. Por quê? Quando não gera valor não deve ser feito. Tem que ser eliminado. E posso desafiar que em muitas empresas, muitos processos que são feitos não precisam ser feitos, ou etapas de processos que são feitos não precisam ser feitos. Sim. E aí você escolhe você busca ideias, né, de forma estruturada, essas ideias vêm, né, de acordo com o processo, pega etapa por etapa, você vai questionando dentro de uma metodologia, e através daquelas ideias que você aprovou, você cria um novo método. E aí você vê se tem investimento, você tem que identificar quais são os benefícios desse projeto, quanto vai economizar, em quanto tempo vai se pagar. E bom é aquele projeto que não precisa investir nada, que é só, é só melhorar. Por quê? Um dos objetivos aqui é que o líder olhe para aquilo que ele tem em mãos e otimizar primeiro o que tem em mãos, porque muita gente pede, só quer comprar, mas aquilo que está lá está rendendo o que podia render. Exatamente. Né? Então essa é a terceira fase. Aparentemente parece tudo simples, mas é transformador. É transformador. Eu não tenho dúvidas que seja, até porque com a experiência do professor e essas 3 fases de formação de liderança, você realmente encontra uma saída, uma solução para diversas situações dentro da empresa. E aí, inclusive, vai para a nossa próxima pergunta, que é a importância, professor, do método TWI quanto à evolução do aprendizado constante. Porque o líder, ele não pode estacionar. Em hipótese alguma. Né? O líder, na aplicação do TWI, ele automaticamente também se desenvolve. Né? Ele vai crescendo como profissional, como líder, né? Cada vez mais ele é reconhecido como líder, e porque ele vai também aprender a preparar novos líderes, porque um líder ele tem que formar líderes, senão é líder. Né? Isso eu digo com muito orgulho, que várias pessoas que trabalharam, né, sob a minha liderança, hoje tem, por exemplo, eu vou citar o nome dela, Graziela da Silva, trabalhou comigo em Rio do Sul, hoje ela coordena todo o sul do estado, SESI e Senai. Olha só. E isso porque você formou dando oportunidades e desenvolvendo. Né? Então, quando você trabalha como desenvolvendo a tua equipe, você faz a equipe crescer e, por consequência, você tem a oportunidade de crescer como líder. Exatamente. O senhor citou a Graziela, ela é da região do Vale ou ela está em Feira? Não, agora ela está no sul do estado. No sul do estado. Ela foi diretora em Rio do Sul, mas ela começou como estagiária. Olha só. Estagiária e chegou na direção do Rio do Sul e agora está no sul, todo o sul do estado está na mão dela. O sistema S tem disso, né? Você cria ali diversas lideranças. Né? Exatamente. Mas os líderes precisam ajudar a formar a liderança. Exatamente. Né? Pessoal, quero passar o telefone do professor Jacir Luiz Lenze, anota aí, 47984319826, e tem o e-mail também, jacirlenze552@gmail.com.
com. Professor, gostou do papo? Muito bom. Eu só queria finalizar aqui, por exemplo, sobre o TWI. Sim. O bom, por que dá resultado? Porque você cria um novo senso crítico. Crítico no sentido de desafiar sempre tudo aquilo que estamos fazendo. E isso faz com que a gente não se conforme com os resultados alcançados. E buscar sempre novos resultados. Por isso que eu agradeço muito a equipe que eu tive no Senai, de coordenadores, porque rapidamente a gente virou a unidade número 1 do estado. Mas isso porque tinha um time que jogava bonito. Né? Porra, fico orgulhoso agora que eu fiz parte desse time aí, viu? Fiz parte desse time. Né? E hoje é centro universitário, né? Então fico muito orgulhoso também de ter tido um time daqueles que jogamos juntos. Sensacional. Jogamos juntos. Sensacional. E Então foi muito boa a entrevista, queria só colocar, gostei muito. Não vai parar, professor? Não vou parar. Não vou parar. Mas a questão de parar, olha, quanto mais atividades, quanto mais nos movimentarmos, claro, mais vida, mais força, mais energia, é feito de movimento. Feito de movimento. Professor, muito obrigado. Tá? Muito obrigado também pela oportunidade. Tem alguém que o senhor queira mandar abraços? Família? Eu quero mandar abraços, sim, para toda a minha família, especialmente minha neta lá em Rio do Sul, a Gabriela. Né, que é torcedora do Palmeiras também. Olha aí. Né, e hoje à noite tem jogo, né? Tem um jogo, né? Mas enfim, todos os meus amigos aí, empresários, enfim, todas aquelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, só tenho que minha gratidão eterna. Qual é o significado da palavra gratidão para o senhor? Mas olha, ficou até difícil dar a resposta, mas para mim é reconhecer tudo aquilo que as pessoas fizeram por você, né? Na minha opinião. Né? Eu acho que é muito mais do que isso, mas eu sinto isso, né? Reconhecer. Eu fiz uma pergunta aqui reversa, que era para ele se emocionar e quem se emocionou fui eu. Professor, obrigado. Tá? Obrigado. Tá? Que o senhor continue prosperando, que o senhor continue vivenciando todas essas experiências e, claro, compartilhando com todos nós essa experiência maravilhosa de vida que o senhor tem, uma pessoa que sempre deu certo e sempre acreditou. É um orgulho ter o senhor aqui no canal. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo, um abraço e pessoal, até breve. Pessoal, muito obrigado para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Deixa um like, faz um comentário. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Estúdio do Valor Entrevista. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.